Paz seja convosco. Amém. Pela graça inaudita do Senhor, mais uma vez, vamos fazer um companheirismo em torno das Escrituras. E hoje estarei ajudado pelo Espírito Santo de Deus, falando sobre a mensagem O Corrupto Sistema. É a mensagem número 152, totalizando 1181 mensagens. Ela é a 14ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. Portanto, vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Portanto, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, né? E que ele também falou que João não morreria e veria grandes acontecimentos. E João, então, foi nomeado a grande testemunha do Senhor Jesus Cristo naquela hora. Então, vejam que isso é muito significativo, porque nos mostra algo assim muito importante. E veja também que Deus falou para João medir o átrio interno e não medir o átrio externo, porque esse seria pisado pelos gentios. Se o homem interior, nós, que somos nós, somos o templo do Espírito Santo de Deus, ele é o átrio interior. E o homem carnal, que é desse tabernáculo, ele é o átrio exterior. Então, isso é muito interessante e importante observarmos para entendermos Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Então, João, ele foi desterrado na ilha de Pátimos, eu creio que ali pelos anos 67, 66, enfim, naquele tempo. E João foi um homem que viu de eternidade a eternidade. Um homem extraordinário nas mãos do Senhor Deus. E aí ele foi dado a ordem por Deus, naquela visão gloriosa que ele teve, para não medir o átrio externo, medir apenas o átrio interno. Então isso se relaciona também conosco, como citei agora há pouco. O templo do Espírito Santo de Deus é o homem interior, o homem espiritual. E a carne é o vestido carnal, é o tabernáculo terrestre onde habita o homem espiritual. E as vestes do homem espiritual é a mensagem revelada desta hora. Portanto, há aí uma ligação muito grande para entendermos essa visão de João. João, ali, ele estava vendo o tempo que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Mas nós sabemos que um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Portanto, são duas dimensões que a gente sempre comentou, sempre falou para os irmãos, a dimensão da imagem e a dimensão da sombra. Então nós temos sempre uma imagem, sempre teremos uma sombra. Agora, eu só posso conhecer a sombra quando eu conhecer a imagem. Então o livro do Apocalipse, o último livro, ele encerra essas duas dimensões. Ele é sombra e é imagem ao mesmo tempo. Mas quando o Espírito Santo pousou sobre Maria, foi na sombra, fez sombra sobre Maria. A sombra do Altíssimo ficou sobre Maria. E ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele foi sombra e foi luz. Então foi sombra e foi a imagem. Portanto, Apocalipse é sombra e é imagem. É a grande luz, né? E Apocalipse significa revelação. Portanto, é muito, muito significativo, né? Meditarmos nisso, meditarmos na dimensão que João estava, que João viria ele voltar. Agora, ali houve uma grande tribulação.
a Bíblia diz que foi um momento terrível, um momento de angústia, né? Um momento de angústia. E, enfim, um momento assim, sem precedentes na história da humanidade. Foi um tempo terrível, né? Em que Jerusalém foi destruída, o templo destruído e os judeus espalhados por todas as nações do planeta, né? E quem invadiu Jerusalém naquela oportunidade foi um general romano chamado Tito, e ele entrou ali e provocou toda essa catástrofe, né, que ocorreu naquela hora. Então, foi um momento assim de terror, um momento difícil, e a Bíblia diz que lá em Apocalipse 11, 2, ali em Apocalipse 11, né, que o ato exterior será pisado por 42 meses, né, 3 anos e meio. E foi o que aconteceu lá, né, 3 anos e meio. Creio que no ano 66, né, metade do ano, começou a grande tribulação daquela hora, né, em que os judeus foram espalhados por todo o planeta, muita gente morreu, e Jesus alertou: quem estiver na cidade, fuja para os montes. Quem estiver nos montes, não entra na cidade. Quem estiver no campo, não entra na cidade. Então, por quê? Ali haveria choro e ranger de dentes. E também a Bíblia, ele diz, Jesus, que seria o tempo da vingança. Então, houve uma grande batalha, né? E os judeus foram espalhados por todo o planeta. Esse foi o juízo de Deus sobre os judeus. É o que está lá no livro de Daniel, né? No capítulo 9, né? Que romper-se o pacto na metade da semana e aí aconteceria todas essas coisas. Então nós vamos, aos poucos, relacionando Apocalipse 11, né? Vamos relacionando com Daniel capítulo 9 e vamos chegar a grandes conclusões, né? A grandes conclusões. Então, os gentios daquela hora foi o Império Romano, né? O Império Romano, através do seu exército, invadiu Jerusalém. E ali havia muitos gentios também, mas eu creio que eles estavam, vamos dizer assim, com a genética dos judeus, né? Muitos gentios casaram com gentias, né? Eu creio nisso aí. Mas o povo de Deus, o povo gentil, ali estava. E havia um juízo sobre Israel. E aconteceu esse juízo lá naquela oportunidade, né? Então, quando ele fala, fuge, sai da cidade e vai para os montes, qual cidade? Jerusalém, né? Não estava falando de outra cidade, não estava falando aqui do Brasil, não estava falando nenhum país do mundo, estava falando de Jerusalém. Ali foi exclusivo de Jerusalém, né? Então, isso nós temos que guardar no coração para entendermos um pouco mais lá pela frente. Então, esses 42 meses, 3 anos e meio, foi a cidade de Jerusalém pisada pelos gentios, mas não entrou no átrio interior, só no exterior. Agora vamos ler Lucas, capítulo 21, versículo 20 ao 24. Mas, quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naquele dia, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, esse tempo dos gentios, 42 anos. Ela foi cercada quem? Pelo exército romano. O Império Romano dominava, né? Tudo naquela hora. Foi invadido pelo Império Romano. E que é o Império Romano? Gentios. E eles fizeram um ato exterior. E destruíram o templo. Né? Destruíram tudo. Destruíram a cidade. Foi uma catástrofe, como eu já falei. Uma coisa, algo assim horrível. Muitas mortes. Quanta gente foram decapitadas? Muita gente.
crianças, mulheres, homens. Né? E ele falou, os que tiveram essa foram para os montes. O que estiver nos montes, não venha para a cidade. Quem estiver no campo, vai da cidade. Né? Então foi um alerta profético do próprio Senhor. Né? E isso aconteceu. Então veja que Jerusalém foi sitiada, eu creio que no ano 66, na metade do ano. Né? Isso durou 3 anos e meio de tormenta. Né? E João estava lá na ilha de Patmos. Ele foi preso por causa da palavra do Senhor Deus. Né? Por causa da palavra do Senhor Deus. E João ficou. Então a visão de João foi algo assim incomum. Ele viu de eternidade a eternidade. E veja também que Apocalipse não possui data. Naqueles tempos, não se costumava colocar datas no que se escrevia. Né? E o livro não possuía datas. E há muitas colocações que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 92. Né? No ano 92. Então, como é que João viu o grande tempo, se era 92? João viu aquilo antes do ano 70, né? E só foi escrito no ano 92, 22 anos depois. Não faz sentido dizer que tem muitas controvérsias nesse aspecto, falando que o povo de hoje está numa visão futurista e desequilibrada. Né? Mas, na verdade, o livro do Apocalipse pode ter sido escrito em 92, mas o que João viu foi antes do ano 70, né? Naquela oportunidade da grande tribulação daquela hora. Né? Então, o Apocalipse não possui data. Agora, o templo caiu, né? naquela oportunidade, né? E, como Jesus falou, não ficaria pedra sobre pedra. A palavra dele se cumpriu na íntegra. Agora, vamos ler de novo Apocalipse 11, 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão as cidades santas por 42 meses. Olha, vamos meditar nisso aí. Se João tinha que estar lá na ilha de Patmos, exatamente antes dos anos 70, da invasão, né? Não é verdade? Estava lá. Só que o livro, dizem os historiadores, que ele foi escrito em 92, 95, nessa época. Mas é claro, o João podia ter visto aquilo e o livro ser escrito hoje. Isso não vai invalidar a fé que nós temos da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um detalhe. João viu o Senhor. Isso ele viu. Então Jesus voltou lá nos dias de João. Porque, nós vamos ler daqui a pouco, São João 21, que Jesus disse que importa que ele fique até que eu venha. Nós temos duas dimensões. A primeira, podemos dizer assim, que João foi arrebatado. Então ele vai ver a vinda do Senhor Jesus Cristo, arrebatado aos céus. E a outra, que João ficou vivo até ele voltar naquela oportunidade. Então essas duas dimensões enquadram com as Escrituras. Claro que enquadram. Né? Filipe estava na carruagem com Isaías. Daqui a pouco ele foi arrebatado e foi parar em Azoto. Ora, ele estava presente ali e foi arrebatado outro tempo. Moisés não sofreu a morte física. Nunca Satanás conseguiu achar os ossos, o corpo de Moisés, vamos dizer assim. Não. Mas ele apareceu vivo lá no mundo da transfiguração. Ele foi, vamos dizer assim, transladado. Né? Porque para Deus não tem presente, futuro nem passado. Aí nós podemos reportar esse pensamento lá para Enoque. Enoque também, tudo indica, ele não sofreu a morte física. Também, porém, podemos entender que Deus o arrebatou de um lugar
para livrar da morte. Bom, podemos também. O mesmo pode ter acontecido com João. João acabou ficando protegido na ilha de Patmos, né? Então, vamos meditando isso tudo e vamos igualando as nossas ideias escriturísticas. Agora, vamos ler João. Isso aqui é muito importante. João, capítulo 21, versículo 20 até o 23. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deixe que será. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter o livro que se escrevesse. Amém. Olha, ficou interessante isso. Olha, veja que parte interessantíssima. Pedro ficou atônito, né? Pensativo. Mas, Senhor, isso aí vai ser dele. Porque Pedro notou que ele era muito amado pelo Senhor e o Senhor o amava muito, né? Não que Jesus amasse mais a ele que os outros, mas ele era mais apegado. E se Jesus ia deixar esse mundo, o que seria dele? Aí Jesus respondeu: não fica preocupado não. Se importa que eu quero que ele fique até que eu venha, segue-me também, ué. Mas lá atrás ele diz que muitos que estavam ali não viriam à volta dele, não foi? E naquele caso, só havia João que ia ver. Então João foi a grande testemunha do Senhor Deus. Foi uma coisa assim extraordinária da volta dele, né? A volta do Senhor Jesus Cristo. Ele voltou e João viu lá na ilha de Patmos. Não há como negar isso. Agora, vem a segunda dimensão, vem a sombra, né? A imagem tem a sombra. Jesus vai voltar? Mas ele não já veio lá na ilha de Patmos? Então, o que estamos fazendo por aqui? Outra coisa interessante, quando Jesus ressuscitou, os mortos que criam que ele era o Messias, que havia de vir, ressuscitaram. Então ali já houve uma grande ressurreição. E aquele povo foi tomado pelo Senhor. Foi tomado pelo Senhor. Então ele foi arrebatado, foi raptado, né? Agora, ele aparece ali na ilha de Patmos. João viu Jesus Cristo na ilha de Patmos. Ele viu o Senhor, né? E dizia o Senhor que ele seria a grande testemunha. E foi a grande testemunha. O fato é que a gente vive, eu chamo até de a doutrina do medo, né? O povo, de modo geral, até os próprios crentes, eles têm medo do livro de Apocalipse. É a doutrina do medo. Muitos aceitam Jesus, dizem que aceitou Jesus e que agora é um crente e tal, mas ele tem medo do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de grandes revelações, né? Grandes revelações. E Deus, aos poucos, vai descortinando para cada um de nós o que está oculto para o mundo em Apocalipse, mas bem claro para nós, graças a Deus. Então, vamos ler João, capítulo 21, versículo 20 a 23, de novo. Essa é a escritura. E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro isso, disse a Jesus: Senhor, a deixe quem será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Veja, preste bem atenção em algo. Eu creio que Jesus voltou no ano 70. E ele falou, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Então, do tempo de Jesus até ali, é 70 anos. Quando Jesus apareceu, falou ali com João, falou com todos ali, eu creio que foi nos anos 30, por aí. 33, 30. 40 anos depois, o que aconteceu? Ele voltou e João viu. João viu. Então, conclusão, aquela geração passou. Não é essa geração nossa que agora. Aquela geração, está lá. Tudo acontecerá nessa geração, quer dizer, naquela geração, naquela hora. Se ele fala na geração vindoura, aí seria um outro tempo. Mas falou que ele voltaria naquela geração. E que João seria a grande testemunha. Isso é muito glorioso a gente meditar nisso. Né? Agora, os demais não viram. Pedro não viu. Eles morreram antes. Segundo a história, Pedro morreu, foi crucificado cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. E todos eles sofreram tremendas agressões. Né? E isso prova que eles não viram. Como Jesus disse, nem todos vão ver. No caso, era apenas João que viu. Agora, olha, Mateus 16, 24 ao 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns do que aqui estão, lê de novo essa passagem. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. João é esse homem. Esse homem. Por isso que eu tenho dito, existe o reino de Deus e o reino dos céus. É um assunto para outro dia, que nós vamos notar algo importantíssimo sobre o povo judeu. Eles foram riscados debaixo dos céus, quer dizer, aqui na terra. Mas lá em Êxodo, não diz que eles foram riscados acima nos céus. E isso a gente tem que observar muito. Mas aí tem uma passagem, em Mateus também, que ele fala para Judas. Judas estava alegre porque viu o morto ressuscitar, paralítico andar, tantas coisas gloriosas acontecendo. Mas ele falou, o mais glorioso é ter seu nome escrito nos céus. Então são duas dimensões, a dimensão terrena e a dimensão celestial. E Paulo fala que há corpos celestiais, corpos terrestres. A glória de um é diferente agora do outro. Portanto, é exatamente isso com João. Nós podemos citar isso nas duas dimensões. João foi arrebatado, não viu a morte física. João morreu depois que ele viu o Senhor. Também enquadra. Né? Então, nós começamos a meditar nessas duas dimensões, nesses dois tempos, né? Que é um tempo, eu sempre falo da imagem, e tem o tempo da sombra. Mas o tempo da imagem e o tempo da sombra são praticamente os mesmos, porque para Deus não tem presente, passado nem futuro, tem para nós. Né? Para nós temos. Nós vivemos numa dimensão linear. Né?
A gente mede aqui, ali, e deu tanto. Para Deus é infinito, né? Como aquela mensagem que eu preguei, à distância de um sábado. Agora, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1:9. Agora, presta atenção aqui agora. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ele foi a grande testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quão importante é isso? Está ali no livro de Apocalipse. Vamos um pouquinho para frente, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E foi arrebatado no dia do Senhor. Então era sábado. Eu entendo que seja o sábado eterno. João viu, a visão dele foi de eternidade a eternidade. João passou por todos os tempos. Então para João também não teve presente, nem passado, nem futuro. Ele viu tudo. Todos os tempos. Né? Todos os tempos. Agora vamos para o versículo 11. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Eu entendo no meu coração, por tudo que Deus tem feito na minha vida, que essas 7 igrejas eram gentias. Então aquelas cartas ali estavam falando para a igreja gentia. As 7 eras da igreja gentia. Se a igreja gentia teve 7 eras, é claro que a judia também teve 7 eras. Entende? E a Bíblia diz que a salvação veio dos judeus. Então Jesus veio dos judeus, através dos judeus. Mas, como diz Zacarias, fui ferido na casa dos meus irmãos. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas os gentios receberam. Está lá em Atos Apóstolos, né? Parece-me capítulo 13, versículo 46 ao 48. Se não fala a memória espiritual. Pode procurar aí, se possível. Atos Apóstolos? Atos Apóstolos. Que versículo? Do 13. Não, capítulo, perdão. 13. 13. 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu o nosso país e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela. E suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Então veja, irmão, Deus, Jesus, o próprio Deus, ele veio para os judeus, ele veio falar com eles, mas eles não aceitaram, né? Não creram. E veja, Paulo e Barnabé, Deus os enviou para pregar para os gentios. Então, são duas dimensões, a dimensão da igreja judia e a dimensão da igreja gentia. É o que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, quando ele fala: eis que vos envio Elias, né? Que virá para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Isso está no livro de Lucas, 1,17. Mas lá no livro não diz que ele veio para converter o coração dos filhos aos seus pais. Então é agora. E é o que está em Atos, capítulo 3, 19 até o 21. Jesus vai continuar nos céus até o tempo da restauração de tudo. Então nós temos que começar a meditar em todas essas coisas para entendermos o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo sem igual. E 1 Coríntios, capítulo 2, né? Capítulo 2, ele fala de uma maneira gloriosa sobre esse tempo de agora. Né? Depois os irmãos meditem em Apocalipse 2. Agora leia Apocalipse 22, do versículo 6 e 7. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se o Senhor, o Deus dos santos profetas,
enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Ó. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha aí, cedo vem. Isso está falando em relação a João ou a nós? Pode ser a João. Cedo ele vem. Mas como um dia com 1000 anos, então ele vem, eu creio, nessa segunda dimensão. Né? Mas há quem diga que ele já veio e não virá mais. Né? Portanto, irmãos, eu creio que isso tudo é muito interessante. Quando Jesus disse que nós somos templo do Espírito Santo, Paulo falou, né, através do Espírito Santo, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, 19, também em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que nós, se fizermos tabernáculo, temos um tabernáculo nos céus preparado para nós. Portanto, eu creio que nós somos no caminho certo e que o Senhor Deus tem nos guardado, né, de tantas coisas, mas, enfim, nós estamos vivendo tempos sombrios, né? Sombrios, porque o próprio João disse que o Espírito de Cristo já estava entre nós. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que possamos participar um dia dessa glória tremenda que é o reino dos céus. Deus abençoe e que a paz de Cristo seja em cada coração.